Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos para este nosso momento de culto, o último culto do ano de 2021. Desejamos que Deus continue a nos abençoar, como Ele tem sempre nos abençoado, com o seu perdão, a vida e a salvação. Iniciamos esse nosso momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, convido todos a abrirmos os nossos corações para confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, palavras e ações. Querido Deus, estamos arrependidos destas nossas falhas. Confiamos e cremos em Jesus como nosso Salvador, que carregou os nossos pecados e ao entregar o seu corpo e seu sangue inocentes na cruz, pagou o preço destas nossas dívidas. Por isto, querido Deus, em nome de Jesus, o nosso Salvador, nós te pedimos que tenha misericórdia e compaixão de nós, não pelas nossas atitudes e nossos méritos, mas única e exclusivamente pelos méritos de Cristo, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados? Confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o culto de hoje é o salmo de número 90, versículos 1 a 12, qual nós vamos fazer a leitura com a divisão por versículos. Oficiante lê os versículos ímpares, congregação lê os versículos pares, e após cantamos o Glória Pátria. Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira, e o Teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de Ti, e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira, a nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da Tua ira? Quem conhece o medo que o Teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Como era no princípio, agora é e
Deus eterno, entregamos à tua misericórdia e perdão o ano que agora termina, e confiamos a tua bênção e amor os dias que estão por vir. No novo ano, habita entre nós com o teu Espírito Santo, para que sempre confiemos no nome salvador do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podeis sentar. Neste momento nós vamos ouvir as palavras das leituras bíblicas para o culto de hoje. Leitura do Antigo Testamento, nós encontramos em Isaías capítulo 30, versículos 8 a 17. Isaías capítulo 30, versículos 8 a 17, onde encontramos assim registrado: O Senhor Deus me disse: escreva a mensagem numa tábua, a fim de que fique registrada para sempre como testemunha eterna contra o teu povo. Pois são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas: não nos anunciem a verdade, inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar, não nos falem mais a respeito do Santo Deus de Israel. Por isso, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitaram a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nem um caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho no alto de um morro. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 31, a segunda parte do versículo, até o versículo 39. Romanos capítulo 8, versículo 31b até o 39, onde encontramos assim registrado: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo.
Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido para cantarmos o hino Nada nos separa do amor de Deus. Convido todos a se colocarem em pé. Neste momento nós iremos ouvir as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40. Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40, onde nós encontramos assim registrado. E Jesus disse ainda: fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Felizes aqueles empregados que o patrão encontra acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto: se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não o deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o Filho do Homem vai chegar quando não estiverem esperando. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Podeis sentar. Convido a cantarmos o hino Se Sofrimentos Te Causei, Senhor. Se sofrimentos te causei,
a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, quando queremos refletir no texto de Isaías, capítulo 30, versículos 8 a 17, com o seguinte tema: quem avisa, amigo é. Que Deus esteja a nos abençoar, hoje e sempre. Amém. Estimados de Cristo Jesus, hoje é o último dia, do ano de 2021. Últimos momentos, aliás, deste ano, o qual nós temos o privilégio e a alegria de nos reunirmos na casa do Senhor para render culto a Ele, para reconhecer a importância dEle em nossa vida. Também, quando nos aproximamos no final de um ano, costumamos fazer a reflexão, o que nós fizemos e o que aconteceu no nosso ano. O que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim. Olhamos estas coisas que passaram e projetamos sempre um novo ano diferente, melhor. Mas uma coisa nós sempre devemos lembrar, principalmente quando estamos terminando um ano, que Deus nunca nos abandona. Deus em nenhum momento nos deixou de lado. Deus sempre esteve presente nas nossas vidas, com seus conselhos, com as suas orientações, com a sua lei a nos mostrar os nossos erros, os nossos pecados, com o seu perdão. E na leitura de hoje nós ouvimos uma mensagem dura do Senhor para o povo de Israel, principalmente porque este povo estava fazendo um acordo com o Egito e buscando a ajuda deles, buscando a proteção deles, e assim deixando o Deus verdadeiro de lado. Este fato que aconteceu do povo de Israel buscar este acordo com uma outra nação, vai totalmente contra o que o Salmo de hoje nos diz, nas palavras do salmista Moisés, quando ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio em todos os momentos da nossa vida. E quando nós ouvimos estas palavras do Salmo 90, nós temos que lembrar que nós temos a força e a proteção de Deus. Nós temos o refúgio no Senhor. Logo, não precisamos da proteção daqueles que não são enviados ou não seguem o amor e a graça de Deus. Por isso as palavras duras do Senhor para o povo de Israel. E estas palavras, elas devem ecoar para nós no dia de hoje, para que nós também não deixemos coisas contra Deus afetarem a nossa vida. Hoje é um dia que muitas pessoas seguem certas tradições, o que não é errado seguirmos tradições, mas o pior é quando essas tradições viram superstições e simpatias. Devido às cores que nós usamos, trazem sorte, trazem paz, ou algumas cores que vamos evitar, porque elas trazem doenças, brigas e outras coisas. Alimentos da mesma maneira, vamos comer certos alimentos que vão nos trazer mais sorte e evitar outros que vão nos trazer azar, e assim nós acabamos, podemos dizer, amaldiçoando alimentos para comermos no dia de hoje, pois eles nos trariam azar, alimentos criados pelo Senhor, e assim amaldiçoamos o próprio Senhor, pois dizemos que certas coisas são erradas. Olhamos ali este exemplo do povo de Israel, e vemos que nós devemos realmente dar ouvidos ao que o Senhor nos orienta, ao que Ele fala para cada um de nós. No versículo 12 do texto,
diz assim: por isso o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitaram a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Quantas e quantas vezes o ser humano, ele não coloca a sua confiança e a sua fé não em Deus, mas em mentiras, em violências, em egoísmos, e assim acabam trazendo para si ruína. Não porque Deus nos amaldiçoou, não porque Deus nos castigou, mas porque este é o caminho errado. Não ouvir a voz do Senhor, não dedicar a sua vida ao Senhor, é seguir o caminho errado. Não louvar e adorar a Deus pelas bênçãos que nós recebemos, é um caminho errado. Por isso é muito gratificante, como eu disse, um privilégio nós podermos nos reunir na casa do Senhor em culto, para agradecer as bênçãos que recebemos, para buscarmos forças nos momentos difíceis que nós temos e que nós passamos, e lembramos que Deus nunca nos abandona. Deus sempre está a nos conduzir, a nos encaminhar, a nos carregar quando nós não temos forças. O versículo 15 desse mesmo texto, ele diz assim: o Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Quem avisa, amigo é. O Senhor estava avisando o seu povo: confiem em mim, estejam em mim o refúgio e a fortaleza, o bom pastor, aquele que fez e cumpriu todas as promessas de paz, de perdão e de amor. Se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. E estas palavras, elas são importantes para nós. Nós temos que olhar, ver o que nós passamos em nossos dias, fazer a retrospectiva não só deste ano de 2021, mas de toda a nossa vida, e voltarmos os nossos caminhos para o Senhor. Naqueles momentos em que nós constatamos que nós, muitas vezes, deixamos este Deus de lado. Como nós acabamos de cantar: se sofrimentos te causei, Senhor, perdoa-me. Nós temos que reconhecer quando nós não andamos nos caminhos do Senhor, quando desprezamos os seus mandamentos, a sua palavra, quando não vivemos o que o terceiro mandamento nos manda: santificar o dia do descanso, que é valorizar a palavra do Senhor, a sua pregação. E lembramos o terceiro mandamento, a explicação de Martinho Lutero, a qual ele diz: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Considerar a palavra de Deus santa é também saber que Deus nos abençoa na virada do ano, independentemente da roupa que estivermos, do alimento que comermos. Não precisamos pular 7 ondas, não precisamos passar com o pé direito, pois Deus está do nosso lado. Ele é o nosso Salvador. Ele enviou Jesus para sofrer em nosso lugar, nos perdoar, morrer para nos salvar, para nos conceder a bênção do Senhor. Por isso nós devemos olhar que realmente o nosso Deus é o nosso amigo, pois Ele nos avisa do caminho da morte e nos mostra o caminho da verdade. E nós, se nos consideramos amigo de alguém, nós devemos da mesma maneira apontar o caminho da salvação.
Lembrar estas palavras de Isaías capítulo 30, versículo 15: se vocês voltarem para o Senhor e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem no Senhor, e Ele lhes dará a vitória. Mas o grande problema com estas palavras é o que nós entendemos como vitória. A vitória aqui para o povo de Israel era a proteção, mas eles não confiaram no Senhor. Quantos e quantos momentos de dificuldade, de ruínas, de exílios o povo de Israel passou por não confiar no Senhor. E depois, quando eles voltavam a sua confiança a Deus, se arrependiam dos seus erros, Deus os abençoava, dava a vitória prometida para eles. E a vitória para nós temos que entender que não é a vitória material, não é termos bênçãos materiais, rios e rios de dinheiro, uma saúde de ferro, termos sucesso em nossa vida, sermos as pessoas mais reconhecidas e idolatradas. Mas a vitória que o Senhor nos dá por confiarmos nele é a certeza do perdão dos pecados. E quando nós temos a certeza do perdão dos pecados, nós temos a certeza da vida eterna. Nós sabemos que se Deus nos chamar daqui, nós vamos ir para o céu. Nós vamos estar na sua presença. Nós vamos estar no melhor lugar que existe e que poderíamos almejar. A vitória é estar ao lado do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo escreve: nada poderá me separar do amor de Deus. Mesmo que nós muitas vezes, por causa da nossa natureza humana, nós queiramos estar separados de Deus, mas Ele vem através do Espírito Santo, move o nosso coração a reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pecaminosidade e a nossa carência de Deus, e nos traz para perto de si. E estar na casa do Senhor é celebrar isso, é testemunhar isso para quem está ao nosso redor. Estamos próximos da virada do ano, mas nós estamos num momento extremamente importante para nós, pois estamos sendo alimentados pela palavra do Senhor, estamos sendo perdoados dos nossos pecados, estamos sendo abençoados para que o ano que vem nós estejamos firmados em Cristo como nosso Salvador, e que nós compartilhemos esta mensagem com todos que estão ao nosso redor. Por isso, assim como o Senhor é nosso amigo e nos avisa dos nossos pecados e nos mostra o caminho que devemos andar, assim também devemos ser amigos daqueles que estão ao nosso redor. Mostrar os seus pecados, não com o intuito de pisar nas pessoas e dizer: olha só como eu sou melhor do que você. Não, nós temos que mostrar que o pecado nos separa de Deus. E se nós vivêssemos apenas firmados em nossos pecados, nós estaríamos separados de Deus. Mas nós não escondemos estes pecados, nós reconhecemos eles perante o altar do Senhor e dizemos: Senhor, me perdoe. Eu reconheço que eu sou um pobre e miserável pecador, e eu preciso de Ti em minha vida. E nós temos que estender isto para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que compartilhar esta mensagem da salvação. Diz o Senhor: se vocês voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Quem não quer ser vitorioso neste mundo? Creio que todos nós. Por isso aqui está o segredo para a vitória: voltarmos para o Senhor, confiarmos nele e ficarmos calmos espiritualmente. Não precisamos nos afligir, não precisamos nos desesperar quanto ao que irá acontecer após a nossa morte. Nós temos o Senhor que nos guarda e nos protege, e nos garante que se nós estivermos confiantes nele, nós iremos para o céu. É maravilhosa esta mensagem.
Tanto que na leitura do Evangelho de hoje nós ouvimos Jesus chamando a atenção para a vigilância, para nós estarmos alertas, pois não sabemos o dia da volta de Cristo. E devemos estar alertas, firmados em Cristo, confiantes nele, voltados os nossos caminhos para ele, não para o mundo, não para o pecado, não dando ouvidos às vozes que nos querem distanciar de Deus, inclusive do nosso inimigo, o diabo, que quer nos seduzir para estarmos longe de Deus, não importa como, e muitas vezes o diabo ele não aparece de forma bruta e feia, mas ele vem de mansinho, vem nos seduzindo, vem querendo nos distanciar de Deus. E muitas vezes, muitas bênçãos materiais, a saúde de ferro, o sucesso, são coisas que nos separam de Deus. Por isso nós devemos ouvir a voz do Senhor, devemos estar contentes e alegres com tudo que nós temos, com o que nós somos. E eu vou concluir este momento lendo a explicação da Bíblia da Reforma para este texto, de Isaías capítulo 30, dos versículos 8 a 17, que diz assim: os judeus desprezavam a palavra do Senhor, preferindo ilusões em vez de a verdade. Jamais deveríamos desprezar a pregação e a palavra de Deus em favor de ilusões que têm um som suave, mas nos levam à perversidade. Ao contrário, devemos considerá-la santa e gostar de ouvi-la e estudá-la. Louvado seja Deus, que por meio do sacrifício de Jesus no Monte Calvário, salvou todos aqueles que se afastaram do caminho do Senhor. Há uma semana celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. Há uma semana celebramos Deus se fazendo homem para nos perdoar, para nos salvar quando nós, por causa da nossa natureza humana, estamos afastados de Deus. E é maravilhoso podermos novamente estarmos reunidos para celebrar este amor, a graça e o perdão que Deus nos dá através da sua palavra. Por isso, ao desejarmos um feliz e abençoado ano de 2022, não esqueçamos das bênçãos e do amor de Deus derramado em nossa vida ao longo deste ano e dos anos que já passaram. Desejar a bênção de Deus é desejar que Deus esteja presente na vida das pessoas com a sua palavra. Palavra esta que nos mostra os nossos erros, que luta contra a nossa natureza pecaminosa até o ponto de nos trazer para perto do Senhor. E assim devemos também fazer com as pessoas que estão ao nosso redor. Lutar para que elas tenham no seu coração a palavra do Senhor. Então nós temos que testemunhar esta palavra, temos que anunciá-la e rogar as bênçãos do Senhor para este ano que está vindo, 2022, e todos os anos que virão, pois firmados em Cristo, nós temos a certeza do perdão da vida e da salvação. E ao ter esta certeza, nós queremos compartilhar Cristo para todos, realmente todos, não aqueles que estão longe de nós, mas começando principalmente com aquelas pessoas que estão em nosso lar e convivem conosco. E compartilhamos Cristo para todos quando nós vivemos o perdão do Senhor. E novamente, nós lembramos o que nós acabamos de cantar. Se sofrimentos te causei, perdão, Senhor. Se eu não estendi a mão para aquele que estava necessitado, perdão, Senhor. Se eu fiz algo de ruim para a minha família, perdão, Senhor. E quando nós pedimos perdão, quer dizer, eu quero mudar de vida. Eu não quero continuar fazendo aquilo. Eu quero que o Senhor me transforme, me oriente e me guie para realmente ter uma vida melhor. Por isso, um ano novo melhor
é nós estarmos longe das coisas que nos afastaram de Deus neste ano. Por isso, quando desejamos um feliz e abençoado 2022, nós queremos dizer, vamos estar mais ainda firmados na palavra do nosso querido e bondoso Deus. Que Deus esteja a abençoar e fortalecer cada um de nós. Lembrando que quem avisa, amigo é. E o nosso Deus é o nosso melhor amigo. Pois Ele nos avisa e diz, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Neste momento, convido todos para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podeis sentar. Neste momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas. Durante nós vamos cantar o hino de todas as tribos. Lembramos que as nossas ofertas servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Nós refletimos hoje sobre o texto de Romanos 8:38, a primeira parte, que diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E quando nós falamos de oferta e do amor de Deus, nós lembramos que o dinheiro também não pode nos separar do amor de Deus. Por isso nós ofertamos com gratidão no coração, com alegria, mesmo que por vezes nós pensemos que as nossas ofertas vão nos fazer falta. Não vão fazer falta. Deus continua a nos abençoar. Por isso, quando trazemos o nosso dinheiro ao altar de Deus, nós estamos mostrando a confiança nele. Quando nós ofertamos com a gratidão no coração. Não querendo uma troca ou querendo barganhar com Deus. Nossas ofertas são de gratidão por tudo que Deus fez em nossa vida. Principalmente pelo perdão que Cristo conquistou na cruz por nós. Aqueles que tiverem sua oferta podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus. Durante cantamos o hino de todas as tribos. Todas as culturas, línguas e nações, no tempo eles
Neste momento, nós queremos falar com o nosso Deus em oração, pedidos da nossa congregação. Marli agradece pelas bênçãos recebidas durante o ano que se encerra e pede pela saúde da sua irmã Nair. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração e após a oração proferida pelo pastor, tudo mais que pesa em nossos corações, nós colocamos na oração do Pai Nosso. Oi? Então, também vamos orar pelo pastor Evaldo Maron, primeiro pastor em Rondônia, está com câncer. Isso, então tá. Então também vamos incluí-lo na oração. Amado Pai, em nossa mente e coração levamos a Ti todas as pessoas, na certeza de termos confiança para estarmos diante de Deus Pai, por causa da perfeita justiça que temos unicamente em Jesus, a nossa justiça. Oramos por esta congregação, a fim de manifestar a misericórdia que temos recebido por meio de uma abundante prática de boas obras, servindo ao próximo em amor, por causa do amor que temos recebido de nosso Salvador. Pedimos que nunca nos deixes sem a palavra que salva. Envia-nos, pastores fiéis, e que nós, membros, possamos ser consagrados em toda a prática diária. Permita, Senhor, que o Teu reino venha sempre em primeiro lugar. Assim como os Teus servos pelo mundo inteiro suplicam pela cristandade na terra, assim nós pedimos hoje que olhes com misericórdia para a Tua igreja. Senhor Jesus, oramos por todos os cristãos, a fim de nos ser concedido arrependimento sincero e uma fé genuína. Afasta-nos do pecado e faze-nos crescer na fé em Cristo para o perdão e o crescimento nas obras de misericórdia e atos de caridade para com todos. Intercedemos pelo nosso país, para que todos os que foram colocados no poder sejam administradores hábeis, idôneos e sinceros em suas administrações. Concede que sejamos guardados de todos os males e perigos, e os cidadãos brasileiros se submetam às autoridades e aos governantes, amando, honrando, servindo e sendo obedientes aos que foram colocados no poder para o combate do caos social. Pedimos pelos enfermos e sofredores, clamamos especialmente, Senhor, pelo pastor Evaldo Maron e também pela irmã da Marli, Anair, de modo que ocorra tudo em perfeita harmonia, de conformidade com a Tua graça. E em Tua graça acolhe os que se alegram e celebram o seu aniversário, para que suas alegrias estejam tão somente em Ti. Pedimos também, Senhor, pelos que choram a partida de um ente querido de seu meio, estando de luto, para que mesmo assim creiam na promessa da ressurreição dos mortos e da eterna vida para todos os que creem e confiam em Jesus Cristo, o vencedor da morte. Querido Deus, também Te louvamos por todos os fiéis que já recolheste para o lar eterno, te rogando que nos mantenhas fiéis e perseverantes na fé, e assim finalmente nos unas a eles no reino de nosso Pai. Também, Senhor, agradecemos juntamente com a Marli por todas as bênçãos recebidas em sua vida, e te pedimos que continues a abençoar a ela e toda a sua família e todos os seus filhos. Estamos chegando ao fim de mais um ano e te agradecemos por todas as bênçãos concedidas no decorrer deste ano que termina, e te pedimos que no novo ano que se inicia, que continues a nos abençoar com a Tua palavra e o Teu perdão. Todos esses pedidos e agradecimentos e tudo mais que carecemos, amado Pai, pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E, semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem deste sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, dado e derramado para o nosso perdão. Vinde, pois, tudo está preparado. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti, com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti, com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar. E em tuas mãos me entregar. Em tuas mãos me entregar.
a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar, o coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar, a verdadeira vida vai começar. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. 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 O apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Novamente, ao celebrarmos e participarmos da ceia, testemunhamos que Jesus morreu para ser o nosso Salvador e que aguardamos Ele com fidelidade na Sua palavra. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração. Onipotente e querido Deus, amado Pai, novamente te agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida, principalmente, Senhor, pelo perdão e o fortalecimento da fé. Querido Deus, abençoa-nos para que sempre testemunhemos o Teu amor demonstrado em Cristo Jesus. Por isso pedimos, aumente o amor em nosso coração, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, acima de todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar? Novamente, nosso cordial boa noite a todos. Desejamos o amor de Deus na vida de cada um de vocês, um abençoado restinho de ano de 2021 e um abençoado 2022. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação, agora já programação de janeiro. Quarta-feira nós teremos o nosso momento devocional, 19 horas, pelo Facebook da congregação. Na quinta-feira nós teremos o nosso próximo culto, dia 6 de janeiro, é a data da Epifania. Então nós vamos realizar o culto de Epifania, porque no dia 7 de janeiro até o dia 6 de fevereiro nós estaremos no nosso período de férias. Então nós vamos realizar o culto um dia antes de viajar, aproveitando esta nossa data litúrgica, uma data tão bacana, Epifania, a revelação de Cristo aos gentios. Então, uma data bem importante no nosso calendário. E durante o período de férias pastorais, então nós já organizamos toda a programação da nossa congregação, colocamos ali cultos devocionais e as mensagens do programa de rádio, elas estarão no meu canal do YouTube, Julian Carlos Ditchum. Então elas já estão programadas, entram ali 7 horas da manhã de segunda a sexta o programa de rádio, só a mensagem, e quartas e sábados, 19 horas, então programa o devocional e o culto. E estas mesmas mensagens, programações, nós replicamos no nossa página do Facebook.
Então, neste período de férias, a palavra do Senhor continuará viva e ativa em nosso meio, com a tecnologia que Deus nos abençoa aí, para usarmos ela para levarmos Cristo para todos. Por isso é importante também compartilharmos esta mensagem com todos que estiverem ao nosso redor. Nós vamos continuar avisando isso no decorrer ali dos próximos dias, no nosso grupo de WhatsApp, também na página da comunidade no Facebook. Queremos concluir então o nosso culto, o nosso último culto de 2021, cantando o hino Graças Dou, agradecendo por tudo, mesmo tudo que Deus fez em nossa vida, principalmente pelo Senhor e Salvador Jesus. Após, nós podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo. Feliz e abençoado Ano Novo.